Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Tudo preparado? Vamos começar o nosso Momento Empreendedorismo, sempre com a presença e condução valiosa do professor Flávio Fogel, que hoje convidou o professor Dr. Rodrigo Belloni, porque as questões jurídicas continuam em pauta e quando recebi o roteiro disse: quanta gente vai se identificar? Você tem sócio? Você está num processo de construir uma sociedade? Você está com questões gerando aí um certo conflito? Tenha calma, sintoniza, se conecta conosco que essa dupla tem dicas valiosas. Doutores, boa tarde, bem-vindos à CBN Cuiabá. Boa tarde, Marcela, boa tarde, João. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje trouxe aqui comigo, Marcelo e João, né, o professor Rodrigo Belloni, que é advogado, professor no curso de Direito do Univag, né, ele é professor da área lá de Direito Empresarial. Ele é especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil, né, e é especialista na área de planejamento patrimonial e sucessório, né, que tem tudo a ver com essa questão, essas especialidades. Tem colaborado ativamente com empresas, né, com famílias nesse processo de sucessão, de planejamento patrimonial. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Marcela, minhas saudações, João Edson, professor Flávio. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui. Não poderia também deixar de agradecer a aula que eu tive de história aqui há pouco, viu? Muito obrigado. É nesse nível aqui todo dia, doutor Rodrigo. Fiquei espantado aqui. Fique sintonizado conosco todas as tardes, professor. Tá lá 95.9. Sabedoria atrás de sabedoria. É importante essa cultura geral, né? Falar em cultura, professor Flávio, o senhor nem começou e já tenho duas perguntas. Isso é um sinal tão positivo da audiência esperando a sua participação, colocando aqui as perguntas. Mas hoje, professor João, um assunto específico em pauta. E eu, claro, que vou pedir para o senhor fazer as honras para a gente começar esse faleiro importante. Nós vamos falar de casamento que não envolve casal, né? Envolve a questão da sociedade. Que é mais complexo? Complexo, né? Bem mais difícil. O senhor já teve sócio, professor? Já. A experiência foi boa? Né? Olha, eu tive todas as experiências possíveis com sócios. Bons, ruins, muito ruim demais. Qual o balanço, professor João Edson? Não, no geral, muitas vezes você precisa, né? Professor Rodrigo, a sociedade, ela muitas vezes é necessária, né? As grandes corporações não existem de forma individual, né? Qual que é a questão mais sensível na hora de estabelecer um grupo ou uma sociedade? Bom, primeiramente eu vejo como questão mais sensível, né, para você iniciar, né, uma sociedade, você precisa estar amparado, né, consultar ou contratar um profissional especializado que possa te auxiliar, né, por exemplo, a formalizar essa tratativa, esse fio do bigode que antecede o negócio, né? Então você precisa estar acompanhado com um profissional que realmente ele vai construir cláusulas, regras para essa tua sociedade, para esse casamento sem essa relação afetiva, mas regras que realmente se alinhem, né, com a sua vontade, com a sua expectativa com o negócio, regras que possam, né, prever situações de conflitos e já criar um direcionamento, né? Não significa que essas regras não vai ter conflito. O conflito é previsível, né? A gente precisa antever, criar mecanismo para evitar que ele se potencialize, né? E frustre, né, uma expectativa do empreendedor. E esses mecanismos são para garantir as expectativas, né? Toda essa questão é feita, não é para o momento que está tudo bem, tudo alegre, é o momento que vai dar problema, né? Você tem que se precaver para lá. Por isso que essa fala do Rodrigo é importante, a questão preventiva, né? Preventiva. E quando você está bem auxiliado, né, com um profissional te auxiliando nessa, vamos dizer assim, na constituição da empresa, isso vai te gerar uma segurança, isso vai alinhar, né, as expectativas com a atividade que você pretende desenvolver com o sócio. Então, é o pontapé inicial, né, para que você desenvolva essa tua ideia de empreender. Rodrigo, eu já tive diversas experiências em sociedade. Algumas muito boas e algumas muito ruins.
E o que eu aprendi com isso foi o seguinte, ir para a racionalidade, não para a emoção. Todas as experiências ruins que eu tive foi quando confiei demais na pessoa e levei com boa vontade, né? E não tomei esses cuidados lá atrás nessa questão. Às vezes é uma pessoa muito amiga, às vezes é um parente, não importa. Formalize tudo, né? Porque lá na frente pode dar um problema sério, né? Exatamente. Nesse contexto, assim, o que você acha que são os principais aspectos que um empreendedor, né, deve considerar para escolher um sócio? Eu aponto assim dois aspectos. O primeiro é verificar, por exemplo, se o seu possível sócio tem algum impedimento, né, legal para que ele possa ser um sócio ou administrador dessa empresa. Que existe. A lei estabelece algumas pessoas que estão impedidas, ou em razão de condenação criminal, por exemplo, por um crime um crime falimentar, crime contra a economia, né? Ou em razão de outro crime, onde o efeito da pena foi esse, né? Proibição de exercer atividade empresarial. O segundo passo é o quê? O contrato social, a gente diz, né, que ele é um contrato especial. Ele é diferente de um contrato comum. Um contrato comum, por exemplo, uma compra e venda. As pessoas têm interesses diferentes. Um em adquirir o produto, o outro em receber. O contrato social, as pessoas ajustam, combinam, criam as suas expectativas, mas em torno de um objetivo comum. Então você precisa dialogar, conversar, encontrar a pessoa que esteja disposta a assumir todos os ônus para realizar essa atividade que é comum, né? Então isso é indispensável, não pode haver interesses diferentes. O contrato de uma empresa, um contrato social, para nascer uma sociedade, o objetivo é único, né? Então eu vejo esses dois fatores como importantes. As pessoas precisam estar alinhadas. Como você disse, e realmente é mesmo. Tanto o casamento como o contrato social, ambos têm natureza contratual. Né, as pessoas falam, né, os doutrinadores, que o contrato social ele é um casamento sem a relação afetiva mesmo. Não, e às vezes na empresa, né, além dessas questões que você falou, de condenação criminal e tal, você vê a vida profissional da pessoa. Vida, né? profissional. Que resultado ele tem na vida profissional, né? Olha, essa pessoa que quer ser meu sócio foi gestora de tantas empresas. Olha, das 4 empresas que ele foi gestor, Faliu. 3 quebraram. Pois Calma aí, né, gente? Né? Olha, ele já foi sócio em outras empresas, saiu, aí você conversa com os antigos sócios, todo mundo está insatisfeito. Exatamente. Então, olha isso, né? Não vá na emoção, Habilidade, não vá na né? emoção. Isso é importante. Doutor, ouvindo o senhor falar, o senhor orienta esses cuidados, né? Vida pregressa, fazer ali uma busca jurídica, essas questões, e também a atenção com esse tipo de sociedade. Se eu estou buscando um sócio porque eu estou com um problema financeiro, a sociedade tem que ser sempre igualitária, esses outros cuidados, assim, não, ele vai ser um sócio investidor, também analisar esse momento por conta dessas possibilidades, doutor? Você tocou num ponto importante, por exemplo, isso que eu falo na primeira pergunta, consultar um profissional especializado, por exemplo, às vezes você quer um sócio só por uma questão financeira. O profissional vai te indicar, então, qual é o melhor tipo societário para você, se você só quer isso. Um exemplo, né? Por exemplo, a sociedade limitada, não é eu não vejo ela com essa finalidade, só para finalidade econômica, um sócio investidor. Porque tem essa pessoalidade na escolha do sócio, né? Você considera as características da pessoa para estar ao seu lado, exercendo essa atividade. E olhando pelo lado da gestão, você vai ter assim 2 grandes situações para escolher um sócio. Ou por falta do recurso financeiro necessário para você abrir aquela empresa, ou porque você precisa agregar competência para o negócio se viabilizar. Então, tem aquela pessoa que tem a competência correta para fazer o negócio prosperar. E aí você traz. Aí pode entrar uma discussão também, que aí levaria só um programa para falar disso, mas o capital intelectual, né? Que pode compor também na cota essa questão. Isso.
A sociedade é uma questão delicada. Eu vou aproveitar e colocar aqui já uma pergunta, porque estamos bombando, professor. Somos líderes no horário, inclusive tem muita gente participando e já está dizendo aqui, cadê o Teobaldo? Marcela, pergunta para ele se nessa escolha a gente consegue, ele falou aí agora com você, sobre tipos de sociedade, se a gente consegue limitar a atuação, tempo de sociedade, porque infelizmente a minha experiência foi ruim, porque só eu arcava financeiramente e o outro sócio, por inúmeros motivos, me deixou a ver navios. Então ele já deixou aqui, o Teobaldo está com o rádio ligado esperando o Dr. Rodrigo a resposta. Com certeza, uma pergunta muito pertinente, né? Agradeço pela pergunta. É possível, né, você regulamentar? Isso nada mais é do que você regulamentar a relação entre sócios, particular, o verdadeiro, como, né, o professor Flávio colocou outro dia, o fio do bigode. Porque essas questões não estão, geralmente, 99% não estão em nenhum contrato social. Mas isso é outro documento, né? Que é o acordo de sócio. Você pode estabelecer, por exemplo, lá esclarecer qual é o sócio que tem mais habilidade para esse negócio, negocial, expertise, entendeu? Vamos estabelecer outras regras, né? Prazo de distribuição de lucros e dividendos. Você pode criar regras para isso. Processo de expansão. Diferente. Olha, se a gente for um documento anexo? montar uma, é um outro documento. O acordo de sócios, acordo de sócio. ele é um documento que ele complementa o contrato social. O contrato social eu posso enxergar ele assim como um instrumento minimalista, mas obrigatório. Quase burocrático. Isso. Ele, como se diz, é a certidão de nascimento da sociedade agora. Que vai trazer, por exemplo, algo importante, que é o percentual das cotas ali. Percentual das cotas. Agora, como vai ser a relação, né, Rodrigo? E você pode estabelecer no acordo de sócio a questão da administração da sociedade tranquilamente. Se, por exemplo, os sócios silenciarem, nada dispuserem a respeito, nem no contrato social, nem num acordo de cotista, que é esse documento apartado, a lei entende o quê? Que eles vão exercer a administração separadamente. Ficou vago, né? Não resolveu. Então, o documento de acordo de sócio hoje é muito importante. Muito importante. Ele é um documento privado, ele não é público, porque realmente ele regulamenta a relação entre sócios. E não tem a necessidade, a lei não exige que ele seja averbado na junta, como exige o contrato social. Então, e vincula as partes. Então, para essa questão das relações entre os sócios, né, ele é um documento mais importante. Mais importante, porque, assim, excelente. Quando a gente fala em mecanismo de governança, né, para ter isso bem estabelecido, para como a empresa vai ser conduzida, é o acordo de sócio. Tocou num ponto bom, a governança, que é uma ferramenta também que trabalha lado a lado com o acordo de sócio, né? Ela, na verdade, assim, a gente costuma dizer, ela dá vida ao acordo de sócio, ela implementa as regras que ali estão, né? De administração, gestão da sociedade. Didaticamente, explica a governança, porque ela é um nome bem amplo. Como que se entende nisso? A governança, ela é um instrumento, um documento que ali vai estar presente que os sócios decidirem, por exemplo, quanto à administração. Quem vai exercer a administração, como vai ser a sucessão empresarial em como caso... vai ser a prestação de contas. Prestação de contas. Prolabore. Isso. Às vezes, por exemplo, eles podem combinar ali a distribuição de lucros e dividendos periódica, trimestral, semestral, anual, ou nós decidimos que durante um prazo de 24 meses, em razão dos projetos que já temos de expansão do negócio, nós vamos reinvestir né, esses valores a título de lucro e dividendo. Então, se num processo de expansão todos vão participar ou não, isso pode estar negociado também, né? Se estou num negócio, eu vou abrir uma outra unidade, todo mundo vai ter que aportar nessa nova unidade o mesmo valor, senão não participa, ou por já estar dentro já tem um percentual garantido, entendeu? Tudo isso você define no acordo de sócio. O acordo você coloca no papel as regras entre os sócios. A governança é o instrumento que vai dar vida. Você vai executar aquilo ali periodicamente. Você vai treinar os sócios. Diz respeito à gestão, transparência e sustentabilidade. É como isso vai acontecer. Diz muito respeito à gestão, né? Exatamente.
isso é algo que eu conversei até recentemente. Estava falando com uma pessoa que é um grande especialista num determinado setor da atividade econômica, e eu estava perguntando para ele o que você vê como principal fator de fechamento de empresas nesse setor. Sabe o que ele me falou? 85% dos casos, problemas de governança. Ixi, é um número alto. Alto. E, claro, vai variar de um setor para outro, mas diz respeito a isso, né? Se você tem aquela fala também do finado Abílio Diniz, que eu acho ótima, que ele fala assim, né? Ele teve um problema com aquele grupo Cassino, né? Quando ele vendeu o grupo Pão de Açúcar. Ele falou, olha, eu não me arrependo da negociação que eu fiz com o Cassino. Foi ótima, para minha família foi bom, para o momento foi bom. O que eu faria diferente? Eu faria um contrato melhor. Mais bem definido, com as regras mais bem definidas, mas eu fecharia o negócio de novo, eu fecharia, ou seja... O formato que me mandaria. Que diz respeito à governança. Ele teve, você falou de Abílio Diniz, ele teve uma sacada fantástica. Quando ele vendeu, né, parte do grupo para um outro grupo, ele criou, né, uma cláusula que chama Golden Share. Mesmo ele tendo uma parte, né, sendo sócio minoritário, né, das ações, o poder de voto, o poder político dele era muito grande, tanto é que ele ficou, né, à frente do conselho. Rodrigo, só para a gente dar um fechamento nisso aqui, para melhor compreensão dos nossos ouvintes. Então, assim, o contrato social é aquilo que vai formalizar o tipo de sociedade, as participações acionárias e toda a parte relacional das relações, das expectativas, é o acordo de sócio, é isso? Esta. E aí eu vou complementar, vai responder já antes do intervalo. É o Jackson, nosso ouvinte aqui, está dizendo, Marcela, não sabia da possibilidade desse documento e ele tem valor jurídico em caso de lide? Tem. Total. Tem. Tanto é que, por exemplo, desde que esteja inserido no contrato social a regência supletiva, quer dizer, no caso de omissão, vamos dizer assim, aplica-se a lei da SA. Porque a origem legal do acordo de sócio é da SA. Isso é pacífico, não tem discussão dele ter validade jurídica e vincula as partes. Acho que vai ficar por depois do repórter CBN. Tem um tempinho, Washington? 1 minuto? E o que é mais importante... 30 segundos? Não tem. É formalizado. Vou fazer a pergunta para responder depois. O Leandro, mandar um abraço para o Maurício Romanini, que está nos ouvindo. O Leandro perguntou o seguinte, a maioria da sociedade, não sei se esse número tem alguma precisão, mas a maioria da sociedade começa com 2 pessoas ou 3 que só tem o seu trabalho. E muitas vezes deixa para formalizar depois. Ele, inclusive, diz que está nessa situação. Depois do intervalo, né? Pausa para o repórter CBN, daqui a pouco a gente segue com o momento do empreendedorismo. Aproveita e manda sua pergunta, é uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente está de volta. Vamos de volta, 15h09, seguimos com empreendedorismo em pauta aqui nas tardes da CBN Cuiabá, um oferecimento do Univag e na bancada conosco o professor Flávio Fogel, doutor Rodrigo também, Belloni, que é o nosso convidado, e a gente está falando de uma questão, doutores, que estamos movimentando o nosso WhatsApp, muitas dúvidas, muita gente compartilhando histórias conflitantes, buscando informação, então parabéns pela escolha, professor, do tema, e é um assunto importante. Você que ligou o rádio agora, no nosso primeiro bloco, o professor deixou uma pergunta, vamos reforçar em respeito a quem ligou o rádio agora e segue participando. O nosso contato direto é o 99803-5580. Inclusive, acho que vai ser 2 perguntas em uma, né? Eu vou começar aqui, o Flávio dá sequência lá. Porque tem um colega aqui que fez uma pergunta parecida. Isso. A pergunta do Leandro, nosso ouvinte, obrigado, Leandro, por estar ouvindo, que é o seguinte. Ele falou das várias sociedades que começam porque são pessoas operacionais que começam a trabalhar, agregam serviço e essa vira empresa e termina crescendo. E não foi escrito absolutamente nada. Muitas vezes 2 pessoas, 3 pessoas, e hoje ela está em funcionamento e há conflito. Porque começou a entrar dinheiro, serviço, ampliou compras, uma série de coisas. É possível, depois que já essa engenharia já está montada, fazer uma regulamentação? E é a pergunta do Pedro, que eu abraço ao Pedro também, que é assim, olha, comecei num negócio, né, fui convidado, a pessoa, eu tinha um nível de confiança nela, né, e fomos levando na relação, no emocional, e não foi formalizado.
E aí, como agir nessa dor? E essa dor não é só de dois ouvintes. Essa é uma dor que a gente ouve muito, né? Por isso que a gente sempre fala, tem que ser racional e não emocional. O emocional, nesse tipo de questão, quebra as nossas pernas, né? Na verdade, o que eu digo? Existe sim uma atividade, né, empresarial, só que não é uma atividade regular. Ela é uma atividade irregular porque nasceu sem a formação, por exemplo, de um contrato social, com regras que proporcionem, né, identificar que existe uma sociedade ali. Então ela é irregular. Se ela é irregular, eles estão suscetíveis de responder pessoalmente, com o patrimônio pessoal, por todas as obrigações que essa sociedade, de fato, assumiu perante a sociedade. Então, a vantagem de se formalizar, de criar uma sociedade, por exemplo, primeiro com contrato social, na sequência com acordo de cotista para regulamentar a relação do sócio, é isso, é a regularidade. A regularidade te proporciona isso, ter uma responsabilidade, por exemplo, se estiver diante de uma sociedade limitada, né, o tipo societário limitada, o nome já te induz, a sua responsabilidade é limitada ao capital social subscrito e não integralizado. Agora, atuando dessa forma, sem qualquer formalidade, obviamente que você vai responder ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal. E nesse caso aqui, que um formalizou, engabelou os outros e não formalizou os outros. Os que não formalizaram, né, tem que rezar para não dar problema. Ou entrar com estelionato. Ou dar um stop, né, e parar a sociedade no estágio em que ela se encontra. Melhor coisa. Né, e buscar o reenquadramento, a formalização, ou dissolver. Dissolve, pega o seu dinheiro de volta e monta certo. Se conseguir também, né? Porque ele não vai ter como comprovar também que investiu. Doutor, e aí chegamos na palavra dissolução, né? Cada um que é cuidar outra grande dor. Que é outra dor, e dissolveu, mas tem um período que ainda segue essa responsabilidade. Você separou, mas você ainda tem ali um período que você está entrelaçado. Como é que é isso, doutor? 2 anos. Nessa separação tem filho? 2 anos, tem. Você ainda responde solidariamente com a sociedade pelas obrigações dela, né, durante esse período. Todo tipo de sociedade, o período é o mesmo, sociedade, doutor? Qualquer tipo, né, societário é o mesmo. Existem alguns tipos societários em que a responsabilidade ela é ilimitada. Dizer que é ilimitada é assim, por exemplo, se a sociedade contratou, ela não honrar com o contrato dela, o sócio responde diretamente. A limitada, que é o tipo mais escolhido, 99% por conta da responsabilidade, não. Tem o que a gente chama de autonomia, né, de patrimônio. Sim. Alguns falam blindagem, alguns até se utilizam disso, né, para criar a pessoa jurídica e lesar credores, porque sabe que tem essa autonomia. Então, quem não tem uma sociedade formalizada nesse amparo, e obviamente que escolheu uma sociedade não regulamentada, depender do tipo que eles tocam essa operação, certamente ela vai ter responsabilidade limitada. Ele está colocando o patrimônio dele, da família, à frente, né? O risco, porque todo devedor ele responde com o seu patrimônio. Igual a sociedade em nome coletivo, é uma sociedade de pouquíssimo uso. É prevista ainda, mas tem um sócio lá que é a figura do sócio investidor e o sócio ostensivo, que está à frente do negócio. Ele responde com o patrimônio dele pessoal por tudo. Rodrigo, né? Mas vamos imaginar então uma situação dessa de conflito, né? Nós falamos de uma grande dor, que é essa questão dos acordos iniciais, da formalização, mas uma muito grande mesmo é a hora assim, deu um conflito grande na empresa entre os sócios, aí entra com aquela questão do... a perda de afeição societária, né, que se fala, não é isso? Affectus societas. Que é o afeto societário. Cara, você não aguenta mais olhar para o cara. Eu quero sair. E aí, quais os procedimentos recomendados para você minimizar aí conflitos, problemas legais? Ótima pergunta, porque isso tem uma recorrência muito grande, enorme. Né? Enorme. Primeiro, o direito de retirada, de sair da sociedade é um direito que ninguém pode contestar. Só que se não houver uma regulamentação desse direito, por exemplo, no contrato social ou no acordo de cotista, a empresa vai se submeter à regra geral. O que a regra geral diz? O artigo 1031.
vai ser feito um balanço para apurar o valor das cotas do sócio que quer sair e tem que pagar em dinheiro e em 90 dias. Impressionante que eu atendi um caso desse faz uns 60 dias, morreu um sócio. O cara ligou, cara, meu sócio faleceu, a esposa, né, os herdeiros querem os haveres, né, a participação societária dele. Falei, manda o contrato social para eu ver. Sim. Mandou o contrato social. No contrato social não tinha nada. Eu falei, tem algum acordo de cotismo? Não, não tem nada dispondo a respeito. Então, meu caro, você vai ter que mandar o seu contador instaurar um balanço, apurar o valor, pagar isso em dinheiro em 90 dias. Tá bom, foi feito. Aí ele perguntou, mas eu poderia, Rodrigo, fazer diferente? Eu falei, poderia. A lei escancara, deixa bem grande assim, salvo estipulação em contrário. Eu falei, eu vou até te printar um que eu acabei de fazer aqui. No direito de um sócio quiser sair, eu coloquei, ok. Eu vou colocar o procedimento, 120 dias para eu instaurar um balanço, critério de avaliação eu coloco, posso colocar, de avaliação das cotas dele. Aí eu ainda coloquei, após os 120 dias, 24 meses para pagar isso, para ele ou para a família. É diferente. Sim. No caso dele, ele teve que desembolsar quase 3 milhões. A empresa não está preparada para tirar do caixa. Tem que fazer um planejamento financeiro. Pois é. Isso até acaba criando um obstáculo, um entrave na operação. Ele falou, mas poderia ter sido diferente? Eu falei, poderia. A lei diz, mas bem claro. Ah, mas quem fez isso foi o meu contador. Eu falei, não precisa, você não precisa dizer quem fez, né? Eu falei, aí, mas assim, o contador tem um papel importante, mas essas questões é um advogado, minha gente. Tem que procurar um advogado dessa área de direito cada um no seu quadrado, né? Especializado nessas questões de planejamento patrimonial, né? E outra coisa, por exemplo, os sócios combinaram, planejaram, criaram expectativa, vamos montar um negócio, investiram, sonharam, idealizaram. Para você chegar daqui um tempo, a um ano ou alguns meses, um dos sócios falar, eu tô fora, eu quero minha parte. Não é assim que a banda toca, né? É possível no acordo de cotista, no acordo de sócio, você criar, além desse procedimento que eu disse, até como se fosse uma penalidade por ele estar deixando o barco antes do período, estabelecer até um valor para a participação societária. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta que é interessante e é vivência também, e tenho certeza de alguns empreendedores que estão nos escutando. Eu tenho um sócio, por exemplo, majoritário que não está fazendo as coisas que deve fazer de uma forma correta, né? Eu posso tirar esse sócio da sociedade? Tem mecanismos para isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, né? Eu decidi sair, eu posso colocar no acordo de sócios que a preferência de compra é dos sócios que estão integrando, mas e se esses sócios não quiserem comprar? Aí eu tenho direito de vender para o mercado a minha participação? Como é isso, Rodrigo? Por exemplo, o majoritário, para você arrancar ele espontaneamente, por exemplo, se for uma sociedade por prazo indeterminado, tem que haver a unicidade, ou seja, a aprovação absoluta. Mas como no direito empresarial a gente considera a maioria não pelo número, mas pelo número do capital social, provavelmente você vai ter que judicializar. Entendeu? Entendi. Porque ele é a maioria. Aí você vai comprovar a justa causa. Se a sociedade for por prazo determinado, só judicial. Nesse caso aí, por exemplo, o sócio que não seja o majoritário, ele queira sair, ele tem que notificar, né, a empresa e os demais sócios e assegurar a preferência. Vocês querem comprar? Ninguém se manifestou, ele pode vender para o mercado. A não ser que tenha alguma cláusula também que é possível no acordo de cotista. Você diz, o sócio não quer, mas a sociedade pode comprar as cotas dele e ficar no caixa como ativo circulante dela. Sim, é verdade. Entendeu? Bem lembrado. Se ela tiver caixa para isso. A própria empresa pode recomprar e botar em caixa. Bota em caixa. Deixa eu colocar a pergunta aqui. Cadê o nome? Seu Antônio. Marcela, pergunta para o doutor Rodrigo o que é capital social de uma sociedade limitada. Capital social é o valor expresso em moeda que os sócios, quando desejam, né, empreender, constituir uma sociedade, eles se comprometem a investir. Por exemplo, eu e Marcela vamos, né, montar uma empresa de sócios.
A gente vai subscrever, por exemplo, Marcela, qual que é o valor inicial para a gente iniciar a operação? R$10.000. Então a gente vai subscrever e na sequência integralizar, que é pagar esse valor de R$10.000. Esse capital social hoje não tem um valor, não tem uma determinação, tem um uma limite, especificação, doutor? não tem, né? Mas e você pode também especificar a forma de integralizar na limitada, não tem prazo, né? Mas você pode botar o capital ali que você desembolsou e botar um a integralizar, não é isso? A integralizar, né? Geralmente é o que se faz. E se não integralizar? Se não integralizar e a sociedade for acionada na justiça, por exemplo, num processo de execução, sociedade deve 100 mil. Ah, não tem, só tem 50 mil reais. Ficou 50 de saldo devedor. Os sócios respondem subsidiariamente. Como não integralizou o capital social, aí eles vão responder solidariamente, mas não pela dívida inteira, só pelo que faltou, a integralizar os 50 mil. Por isso que a responsabilidade diz, né, que ela é limitada. E é escancarado. Eu até falo para meus alunos, pode ir lá, vai lá no portal da junta, bate um Google, que você vai ver 98% das sociedades empresariais são limitadas, né? SA, lógico, é para sociedade de grande vulto. E o capital social tem uma questão interessante, uma peculiaridade, que qualquer bem que tenha valor econômico pode ser integralizado. Até teve uma decisão aí que causou um certo espanto, o STJ até reconheceu milhas aéreas como potencial para compor o capital social de uma empresa. E como é que fica a questão do capital intelectual? Eu contratei o Rodrigo, eu convidei o Rodrigo para ser meu sócio, porque o Rodrigo tem uma expertise numa área fantástica, e sem isso a empresa não funciona, né? Isso vale, isso tem valor. Capital intelectual tem um valor que às vezes é o que viabiliza a empresa. Como é que se formaliza isso? Eu não consigo, né, converter ele em moeda, né? Então aí não. Então, mas como é que você configura? A pessoa entrou com o capital intelectual. Como é que a gente transforma isso em percentual? Se for a limitada, não pode. Seria assim, você compor o capital com um serviço, né? As características de serviço. Aí não. Mas no acordo de sócio pode ir. No acordo de sócio pode. Você pode dar um plus, né? Falar, olha, vai ter um prolabore diferente em razão da capacidade intelectual dele. Ou você pode colocar no A, integralizar a cota que seria com capital intelectual, botar integralizar e no acordo de sócio falar que a integralização vai ser paga com capital intelectual. Por exemplo, a regra da distribuição dos lucros é o que é a regra básica, é correspondente à participação que cada sócio tem na empresa. Sim. Você pode fazer uma distribuição desproporcional, considerando esses aspectos, tudo no acordo de sócio. Então, minha gente, olha, acordo de sócios é tão importante como contrato social, hein? E nós falamos então, Rodrigo, de contrato social e acordo de sócios, né? E o que isso traz de benefício para a empresa, quando a gente fala assim da repercussão positiva para o negócio? Pela minha experiência que eu vi, isso demonstra, obviamente, uma estrutura organizada. Essa estrutura organizada gera confiança e credibilidade. Instituições financeiras, por exemplo, tem visto com bons olhos para liberar uma linha de crédito. Sistema de governança forte, né? Diminui exatamente. A taxa de juros até. Que a instituição vai, deixa eu ver o contrato. Olha, tem um acordo de cotista, tem um programa de governança. Gera uma credibilidade para você pleitear uma linha de crédito perante os clientes, né? Perante fornecedores. É uma empresa que é vista diferente, né? Eu tenho um amigo que trabalha com credit score, né? Ou seja, nota de crédito em um grande banco nacional. E ele me falou que o peso que tem tido os mecanismos de governança na nota de crédito, ou seja, no credit score da empresa, para você conceder crédito. Então, assim, se você tem uma governança forte, sua nota de crédito sobe e com isso as taxas de juros que você consegue são menores. Você consegue crédito a um custo menor. Né? Bastante interessante. Criptomoeda estão usando para integralizar capital social de empresa. Olha aí, a modernidade. Evolução. Por isso, cuidado na elaboração documental. Tem muita gente dizendo aqui, contando histórias que os talentos vão se juntando, a vontade de crescer, mas a maioria relata aqui. Vai na emoção, na amizade. Só pensa no trabalho e no lucro. Depois vem o...
E aí quando a coisa tá... Aí eu adoro os comentários. Quando dá certo tem briga, ou quando dá muito errado também tem briga. Os extremos, né, minha Quando gente? dá muito errado, cada um quer se livrar o mais rápido possível do prejuízo. E quando dá muito certo, né, entra a ambição humana, que é o bom e velho, a economia chama isso de conflito distributivo. Nossa, esse bolo tá mais a minha fatia. Aí, por que o sócio A tem uma fatia maior desse bolo? Ah, mas eu acho que eu tenho que ganhar como ele. E aí entra. Então, por isso que isso tem que estar bem definido. A questão do conflito, né, que a gente vem falando muito, o conflito está presente. Também você pode, no acordo de cotista, criar um capítulo próprio só para solucionar possíveis conflitos. Sim. É um compromisso, é um pacto que os sócios assumem, ó. Se der rolo aqui, briga, situação conflituosa em relação a isso, nós vamos instaurar uma mediação ou uma arbitragem, se o assunto for específico, e vamos resolver aqui, em casa, na cozinha, né, como se diz, ao invés de levar essa situação para o judiciário, que aí a gente já sabe que são décadas... Lembrei de uma frase que o Igor Tax usa quase todo dia, que eu nunca tinha escutado até então: farinha pouca, meu pirão primeiro, né, professor? Antiga essa frase. Ditado antigo. Flávio, eu queria falar sobre 2 assuntos, enquanto a gente tem tempo, né? Um deles é sobre vestibular de medicina. Está aberto na Univag? O vestibular de medicina está aberto por meio do ano, né? As inscrições vão até 17 de junho e é pela nota do Enem. Então não perca a oportunidade, são 40 vagas, né? E o Univag está lá entre as 4 melhores do Centro-Oeste e os 15% dos melhores cursos de medicina do país, né? E o vestibular geral para ingresso nos outros cursos no meio do ano, até final de maio agora, o vestibular já deve estar no ar também, para todos os cursos, presenciais e EAD. Maravilha. E nós estamos no mês de maio, né? E está na hora do Leão fechar a conta. Quero falar sobre a questão de imposto de renda. Bem lembrado. O que a Univag pode fazer para o nosso ouvinte? Então, nós estamos com a atividade que a gente foi precursor aqui no estado e tem feito há mais de 12 anos, que é o imposto de renda solidário, lá no Univag. Então, se você quer ajuda para fazer esse imposto de renda, busque lá o Univag. Os nossos estudantes estão lá orientados pelos professores do curso de Ciências Contábeis, fazem a triagem inicial e depois você vai para o laboratório de informática para fazer a sua declaração, né, com todo o apoio e acompanhamento técnico. Então esse trabalho, até a data aí do encerramento de imposto de renda, está lá à disposição. De que horas a que horas? Começa à tarde, João, a partir acho que das 2 horas o pessoal já está lá. Né? Então a partir de 14 horas? Isso, e o pagamento é um pagamento solidário com alimento, né, que depois a gente faz uma doação para a população carente. Quem pode participar? Quem pode buscar esse auxílio do Univag? Qualquer pessoa, não tem nenhum limite. Critério de limite assim para fechar. A pessoa tem necessidade, está com dúvida, pode nos buscar. Lembrando que a tributação agora é individual, né? CPF. Então. Imposto de renda pessoa física, né? Não posso deixar também, João, de falar do curso de Direito, né? Isso. Estou com o Rodrigo aqui, né? Nosso curso de Direito está entre os melhores do estado, entre os melhores do Centro-Oeste, né? E tem formado muita gente boa, com uma taxa de aprovação no OAB também bastante interessante. A gente fez um levantamento esse ano que passou aí, né? Pegando aluno de 9º e 10º semestre, né, Rodrigo? Mais de 60% dos alunos já estavam aprovados para o OAB, mesmo o que faz no 9º. Isso é um número bastante interessante e relevante para a gente. Fantástico. Muito. E para o nosso ouvinte, né, Marcela e Flávio, doutor Rodrigo, ficou alguma dúvida? Quer que a gente volta nesse tema? Tem alguma questão da área de empreendedorismo que te incomoda aí? Pode mandar para a gente. Manda para a gente os temas que a gente prepara um programa para vocês. É só colocar lá no Faleiro, Marcela nos passa e a gente monta o programa para tentar ajudar você nessas dores, né? Oh, coisa boa. Eu vejo o professor Flávio usando o meu Faleiro, eu fico todo orgulhosa. Tá na boca do povo. Tá na boca do povo. O Faleiro tá aqui para isso. Para ajudar a população. Para ajudar. E esse assunto... E você tem que colocar esse patente sobre isso, eu preciso. Antes que alguém roube. Se alguém roubar, vai ter guerra. Isso aí. Pelo amor de Deus. O celular. Falar, conversar. Boas conversas. Só tem uma coisa mais falar do curso de Direito que eu acho muito relevante. O curso de Direito do Univag hoje está no campus de Várzea Grande, né? E também no campus de Cuiabá. Né, que fica ali na Morada do Ouro. Isso. E o campus de Cuiabá está com uma promoção agora especial no meio do ano no preço. Maravilha. Que notícia boa! Né? Então entra em contato, eu vou deixar aqui um beijo para Beatriz,
que é aluna do Univag, está dizendo que é sensacional e agradecendo aqui pela participação, e falou que sociedade a gente podia ficar conversando aqui até às 19 horas. Dá uns 10 programas para falar disso. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço. Professor Flávio, é sempre brilhante a sua participação. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Marcelo. E eu vou encaminhar os faleiros aqui, as sugestões. Vamos que a gente já começa na próxima pauta. semana de organizar. Muito obrigado a vocês da bancada aqui da Isso. CBN Cuiabá e um grande abraço para os nossos ouvintes. Excelente e abençoado aí resto de semana. Que assim seja. A gente vai...